Olá, gente, bem-vindo ao canal da Espiritualidade Independente. Hoje vamos falar sobre banhos de erva como proteção energética. Através desses livros aqui, né? Esse aqui do Robson Pinheiro, que é pelo Pai João de Aruanda, e esse aqui também, que é o Corpo Fechado. Deixa eu ver se tá aparecendo os dois aqui. Esses dois livros aqui que a gente vai te retirar informações que o Pai João de Aruanda que falou, tá? Nesses livros. Então explica direitinho, inclusive ele fala dos perigos de fazer diferente, né? De como a gente deve proceder para a gente aproveitar o melhor das ervas, nos melhores horários, enfim. Vegetais que exalam aromas, os vegetais eles exalam aromas e fluidos. Então alguns espíritos de baixa vibração, eles se sentem agredidos com os fluidos dos vegetais e esse impacto faz com que eles se afastem. Porque às vezes a gente toma um banho, algum banho que é recomendado a gente tomar, ou a gente passar, a gente vai no centro espírita, num centro umbandista, né, eles passam a arruda, porque além de retirar, né, miasmas ali, ele vai criar uma proteção, né, de fluidos contra esses espíritos, então eles vão se afastar. Essas ervas, elas exalam uma substâncias etéreas altamente tóxicas para o perispírito de alguns espíritos, causando uma espécie de alergia. Então eles vão sentir como se fosse alguma coisa, como se fosse um produto de alergia que nos gera alergia, né? Por exemplo, eu é poeira. Então, como se fosse eu que estivesse recebendo uma poeira, começa a coçar, então tu não quer ficar perto. Então, algumas dessas ervas são arruda, aroeira e bugre do mato. Arruda, né? Tem aqui a arruda muito. Eu uso um frasco, mas vou mostrar pra vocês falar de cada uma, mas é a arruda daqui, ó, entre elas. A arruda que causa esse efeito, então. Ela é importante estar no nosso ambiente também, pra gente se proteger. Deixa eu ver aqui o que eu botei sobre. Tá. O bioplasma. Então, o bioplasma nas plantas, ele é como nós, seres humanos, a gente tem um ectoplasma, né? Então, a gente faz uma doação de energia, nós doamos esse ectoplasma, os espíritos utilizam esse ectoplasma, coisa que só os encarnados têm, né? Então, eles precisam dos encarnados para o trabalho espiritual, enfim, por causa do ectoplasma que a gente exala, que só nós temos. Então, por isso que é muito importante nossas orações, vibrações, a gente saber para que a gente está utilizando, doando, né? Porque é para a gente estar dando para os espíritos que estão fazendo aí trabalho na luz, né? Que também podem, assim como os trabalhos, os espíritos que trabalham na luz, né? São trabalhadores de Cristo, também tem os do anticristo, que também são os espíritos das sombras, que também utilizam e muito do ectoplasma. Então, é um tesouro, né? Nós temos um tesouro aí que só os encarnados possuem. Então, as plantas também têm, só que em vez de ectoplasma, elas são bioplasma. E elas sugam, elas se doam para nós, elas sugam as nossas energias ruins, pesadas, né? Elas são capazes de atenuar feridas, rasgos e abertura no duplo etérico. Olha só a importância, né? Indicadas para banhos de imersão de pessoas sob ataque energético, justamente para elas retirarem, né, puxarem, sugarem. Em caso de drogas, ela ajuda a desintoxicar o duplo etérico e o corpo físico. Acho que é essa parte que eu queria. Esse tipo ajuda a desintoxicar. Isso, essa parte aqui, ó. Assume energia capaz de atenuar feridas, suas aplicações em torno de para limpeza e banhos de imersão. Exatamente. Ah, tá. O que eu queria falar aqui é essa aqui, ó. Elas têm as ervas que têm a energia Yan, que é positiva, e a Yin, que é negativa, né? E a Yan, elas são geralmente em ervas que elas têm um cheiro mais forte, são mais pontiaguda, né? Como a espada de São Jorge. Aqui tem disso também que é a ruda, ela é da Yan, a guiné, samambaias, que elas absorvem energias densas de natureza inferior. E já as ervas in, né, de cores mais suaves, vibrantes, como manjericão, poejo, menta e até os cheiros mais agradáveis, elas, além de similar elementos emocionais ou emoções densas do ambiente, favorecem um estado de consciência mais harmonioso. Essas ervas agem diretamente no plexo solar das pessoas, limpando as energias densas e
acalmando profundamente. Acho que o alecrim também tem isso, não sei se eu anotei aqui, mas elas são utilizadas para trabalhar, para puxar, né, essa energia. Então, o ambiente, eu tenho aqui que foi me indicado fazer um composto, sempre com 7, tá, gente? Essa aqui é composto de 7 ervas. Aí tem aqui a alecrim, a manga, a... Ai, meu Deus, esqueci o nome desse aqui. Esqueci, depois eu boto ali que eu lembro. O manjericão, a arruda, a menta, a hortelã e... Deixa eu ver isso aqui. É isso, a hortelã... Tá, deixa eu ver aqui que eu lembro já. Ó, aí cada uma tem uma função, tá? Por exemplo, o lequim aqui, ele é equilibrador, ele traz paz. A mangueira, ela abre caminhos, ela fortalece, traz a proteção espiritual. Deixa eu deixar aqui, né? Não tem como deixar aqui, não. Tá, deixa aí, também não. Também não dá pra ver. É o boldo. O boldo, esqueci de mencionar o boldo, é verdade. Ó, o boldo, ele magnetiza e fortalece, desobstrui e protege o chakra coronário e fortalece a mediunidade. A malva cheirosa, essa aqui que eu tava esquecendo, não. Essa aqui, ó. Também não aparece, né? Essa aqui é a malva cheirosa. E é muito cheirosa mesmo. Ela estimula a espiritualidade e o equilíbrio emocional. A ruda tem um alto poder de limpeza e purificação. Então, ela é uma erva que se doa, né? Que puxa todas aquelas energias densas, pesadas. E a hortelã é energizante, traz ânimo, coragem, boa sorte e prepara para abrir os caminhos. E o manjericão, né? Tem um manjericão. Tá aqui o manjericão. Ele faz a dissolução de energias pesadas, traz equilíbrio emocional e abertura do véu. O manjericão também é muito utilizado em umbandas, em centro espiritualista. Também, justamente por isso, os pretos velhos utilizam muito dessas duas, arruda, alecrim, essas três, né? Arruda, alecrim e manjericão são as mais utilizadas. Como que a gente retira as plantas? Então, o Pai João explica, né, nesse livro aqui, no Corpo Fechado, um complementa o outro, tá? Por isso que eu coloquei os dois, porque tem coisas que esse aqui começa, ele fala dos horários, aí pra puxar nesse, pra gente encontrar as informações nesse, que é um livro de perguntas, então vão perguntando sobre as ervas, como retirar, os horários, e aí muita coisa tem nesse aqui, nesse, por exemplo, muitos desses, que não aparece bem onde eu vou botar, posicionar, tá bom, enfim. Como retirar as plantas? Então, sempre a gente pede licença quando a gente for tirar, porque é um ser vivo, sente. Tem os elementais que protegem, então a gente tem que pedir para eles não entenderem que a gente está agredindo, né? A gente pede licença. Eu até agradeço, né? Depois de retirar, no caso, e explico ainda por quê. Gosto das coisas bem explicadinhas do que eu vou utilizar. Então, não retirar após as 18 horas para fins terapêuticos. E agora eu vou explicar por quê, que o Pai João botou aqui, ó, os horários. Manhã até as 9 são raízes, ó. Colhem raízes, pois é o horário em que o bioplasma se concentra nas raízes. Então, o bioplasma, como eu tinha falado, né? Assim como a gente tem a energia nossa do ectoplasma, doadora, a planta tem o bioplasma. Então, essa hora, até as 9 da manhã, a gente está concentrado na raiz. Então, as raízes são importantes até as 9. Depois das 9, né, até as 15, pode-se apanhar folhas e flores para uso da medicina espiritual ou terapia energética. Nesse período, a maior intensidade de seus raios revitalizadores que circula mais vigorosamente nas extremidades, na porção exposta acima do chão. Por isso que nas folhas, onde está se concentrando mais o bioplasma é justamente ali nas folhinhas, nas flores, quando se for apanhar. Então, a maioria, né, que a gente apanha é nesse horário, até as 15, tá? E tarde, depois das 15, né, até as 18, porque após as 15, tira-se o caule. Nessa hora, o bioplasma inicia o processo de descida. Então, tá descendo, né? Saiu das folhinhas, ele começou a descer. Então, já dá para tirar ali o caule. Descida em direção à terra, energizando o caule das plantas. Então, essa hora a energia está mais concentrada ali no caule. Por isso que depois das 15, quando for coletar caule, é só essa hora. E por que não depois das 18? Ó, à noite se dá o repouso do bioplasma. Então, que manifesta-se apenas para manter a vida orgânica da planta. Então, só tem um mínimo de bioplasma ali só para manter a planta viva. Mas não dá mais para utilizar em processos terapêuticos de cura. Tá bom? Banho de erva.
Então, o método mais eficaz de usufruir as substâncias terapêuticas das ervas é o banho de ervas, é onde a gente mais absorve o poder curativo delas. Deve-se ferver primeiro a água, apagar o fogo, adicionar as ervas e cobrir ali, né? Deixa tu adiciona as ervas, cobre e deixa em repouso até ficar morno. Pedir aos elementais que ajam no poder curativo das ervas para extrair o bioplasma de modo mais intenso. Então, tu faz todo o processo ali e pede, né, que os elementais fortaleçam o poder curativo das ervas em teu benefício. Banho de 7 ervas. Passar um banho, que esse aqui é muito recomendado para proteção. Se faça pelo menos uma vez por semana. Ou se sentir que está sob ataque espiritual, né, energético. É com alecrim, arruda, guiné, espada de São Jorge, cabo de alho, sal grosso e fumo de corda. Ferva 2 a 3 litros de água. Tu percebeu que tem, são 7, né? Até mesmo o sal é um elemento, então é indicado junto ali. Isso, quem passou essa receita foi um centro espiritualista, aliás, um centro universalista, que é a Casa do Consolador, foi passada pelo Exu Veludo. Ferva 2 a 3 litros de água e apague o fogo. Ferveu ali a água, como é sempre recomendado ferver primeiro a água separada das plantas, né? Só adicionar elas depois. Então, coloque um punhado de cada erva, medida à mão da pessoa que fará o banho, e mantenha tampado por meia hora. Ele botou meia hora ali, mas enfim, quando estiver morno, né? Depois coe, vai coar essas ervas, não vai tomar com todas as ervas, vai só deixar a água. Quando a temperatura da água estiver agradável, é morna, tome seu banho de higiene. Normalmente toma primeiro todo o teu banho, né? Normal, faria ali, e jogue esse banho de ervas do pescoço para baixo, sempre do pescoço para baixo, tá? Então é isso, gente, por hoje era sobre isso, é sobre esse assunto que eu gosto muito também de trabalhar, né, das ervas. Eu utilizo muito aqui, como mostrei para vocês, no meu quarto, acho importante, e eu sinto, sim, quando me aproximo delas, que elas são absorventes, sabe? Que me traz uma paz, uma sensação maravilhosa. Também tomo banho, né? Uma vez por semana. Gosto de sentir a energia, né? Que a gente está se tratando. Então é importante a gente ter recursos aí que a natureza nos disponibiliza, né? Pra gente usufruir disso, né? Que elas se dão muito, as plantas se dão muito. Então é isso, gente. Não deixa de seguir aí, né? Siga o canal, curtir, deixar essa curtida para que atinja mais pessoas e compartilhar aí o vídeo também, tá bom? Tchau, tchau!